Você tem forçado tudo por tempo demais, forçando para que aquela pessoa goste de você, forçando para que aquele emprego apareça, forçando a vida para que ela te dê o que você acha que merece. Controlando cada detalhe, como se deixar ir fosse sinônimo de perder. E claro, você está exausto, porque forçar a vida é como tentar empurrar um rio com as mãos. Não importa a força que você use, a água vai para onde tem que ir e você fica na margem, sem energia, se perguntando por que nada flui. Hoje, eu preciso que você ouça isso com atenção, de verdade, porque pode mudar a forma como você vive a partir deste exato momento. 7 ensinamentos budistas que parecem simples, mas que quase ninguém consegue aplicar. Solte o controle e confie que o que é para você vai chegar. E fique até o ensinamento número 4. Porque ali tem uma história que pode tirar um peso que você carrega há mais tempo do que gostaria de admitir. Respire e ouça. Há uma razão pela qual você sente que precisa controlar tudo. Não é porque você seja complicado, é medo. Medo de que as coisas não saiam como você quer. Medo de ser abandonado. Medo de que o futuro seja pior do que agora. Medo de que, se você soltar o volante por um segundo, tudo desmorone. E esse medo, sem perceber, te colocou em uma prisão. A do controle. E acontece. Você se antecipa a cada problema, tenta prever cada resultado e quando algo sai do roteiro, sente que tudo desmorona. Não porque seja tão grave, mas porque sua mente não tolera o inesperado. Mas há mais de 2.500 anos, o Buda percebeu algo que até hoje é difícil de aceitar. O sofrimento não vem do que acontece, vem de resistir ao que acontece. Dessa obsessão de querer que a vida seja como você quer e não como ela realmente é. O controle é uma ilusão, sempre foi. Você não pode controlar o que os outros sentem. Você não pode controlar o que vai acontecer amanhã. Você não pode controlar se alguém fica ou vai embora. Você não pode controlar se aquele projeto decola ou fracassa. Você só pode controlar uma coisa, como você responde. E a primeira coisa a qual você precisa aprender a responder é soltar. Vamos ao primeiro ensinamento, o não. Y sí, es la base de todo lo demás. El río no necesita que lo empujes. Imagínate frente a un río. El agua baja con fuerza. Sentem, você não pode. No necesita tu opinión, no necesita que le indiques por dónde ir, simplemente fluye. Ahora imagina que te metes y empiezas a empujar el agua con las manos para que vaya más rápido. ¿Qué consigues? Nada. El río sigue igual, a su ritmo, a su manera. Y tú solo... Você fica cansado, frustrado e um pouco ridículo, se formos honestos. Sua vida é esse rio. Ela tem um ritmo, uma direção, um processo que nem sempre você consegue ver de onde está. E quando você tenta forçar as coisas, quando tenta acelerar o que não depende de você, tudo o que faz é sofrer. A vida tem seu próprio tempo, as flores não florescem porque você as pressiona. As estações não mudam porque você tem pressa. O sol não nasce antes porque você precisa. Tudo chega na hora certa. Quantas vezes você forçou algo e acabou piorando? Quantas vezes você forçou um relacionamento até destruí-lo? Quantas vezes você acelerou um processo e acabou estragando tudo? O rio sabe seu destino. Você não precisa empurrá-lo, só precisa confiar e deixar ir. O segundo ensinamento pode doer, pois provavelmente você já passou por isso. Quanto mais você persegue algo, mais isso se afasta. Pensa em uma borboleta. Se você corre atrás dela tentando pegá-la, ela foge. Quanto mais você corre, mais ela foge. Mas se você ficar parado, se parar de persegui-la, se simplesmente estiver ali, cedo ou tarde, ela pode se aproximar e pousar em você. Não porque você a obrigou, mas porque parou de assustá-la. E sim, na vida acontece exatamente a mesma coisa. Quanto mais você tenta possuir alguém, mais isso te escapa. Quanto mais você precisa de amor, mais ele se esconde. Quanto mais você força um resultado, mais ele trava. O budismo chama isso de apego. É aquele momento em que você para de apenas desejar algo e começa a precisar daquilo para ficar bem. E quando você se convence de que só pode estar em paz se tudo sair exatamente do jeito que você quer, aí, sem perceber, você entra numa energia de desespero que faz justamente o contrário do que você busca.
isso afasta. Buda deixou isso claro. Não é o desejo que te destrói, é o desejo obsessivo. Não é querer crescer, não é querer construir algo melhor. Isso é saudável. O que te destrói é essa sensação de que se eu não conseguir isso, não vou ser feliz. Essa urgência silenciosa que te aperta por dentro. Agora pense nisso por um segundo. E se você parasse de perseguir? E se, em vez de correr atrás de tudo, você parasse e se confiasse que o que é para você não precisa ser perseguido como se fosse escapar? E não, isso não é desistir, não é se tornar passivo, não é sentar e esperar milagres. É largar o desespero e trocar por confiança, é parar de correr como se algo estivesse te perseguindo e começar a caminhar com direção. É parar de gritar com a vida e começar a ouvir o que ela está te dizendo. Porque o que é para você não se persegue, se recebe. E você não pode receber nada se estiver com as mãos fechadas, apertando, tentando controlar cada detalhe. Para receber, primeiro você tem que abrir. O terceiro ensinamento toca em algo que esta época destruiu em nós sem que percebêssemos. A obsessão pelo imediato. Queremos tudo agora. Comida rápida, respostas instantâneas, resultados. Quando algo não chega rápido, assumimos que há um problema, que não é para nós, que a vida está nos decepcionando, ou pior, que nós estamos falhando. Mas a realidade é justamente o contrário. O mais valioso leva tempo. Uma árvore não cresce em um dia. Ela passa anos criando raízes antes de conseguir se sustentar. Um diamante não surge do nada. Ele precisa de pressão, tempo e paciência. Um mestre não se forma em um curso de fim de semana. Se constrói com anos de prática, erros e aprendizado. Então por que você espera que sua vida se resolva em semanas? Por que você se desespera se esse trabalho ainda não chegou? Por que você se culpa pensando que há algo de errado com você só porque as coisas não acontecem no seu tempo? Ouça bem isso, não está demorando, está se preparando, está se formando em um lugar que está sendo construído fora da sua vista. Só porque você não vê, não quer dizer que não aconteça. Existe uma ideia no budismo que é muito impactante. A paciência é uma das disciplinas mais difíceis, mas também a mais recompensada. E olha, paciência não é ficar parado olhando para o teto. É avançar sem ansiedade. É semear sem desenterrar a semente todo dia para ver se ela cresceu, porque isso, aliás, só a mata. É confiar que o fruto vai chegar, mesmo que ainda não haja sinais. O que é para você já está a caminho. O fato de ainda não ter chegado não significa que não vai chegar. Significa que ainda não é o momento. E quando for, vai chegar com tanta clareza, com tanta força, que você vai olhar para trás e entender exatamente por que teve que demorar tanto. O quarto ensinamento é a história que eu te prometi. E essa aqui, escute sempre. Conta a tradição budista que havia um camponês vivendo em um vale seco. Já fazia meses que não chovia, suas plantações estavam morrendo, seus animais com sede, e ele desesperado. E todas as manhãs ele subia até a montanha mais alta e gritava para o céu: "Preciso de chuva, sem ela eu perco tudo." Mas não chovia. Os dias passavam. E ele gritava mais alto, mais irritado, mais frustrado, como se o céu fosse uma mentira. Nesse processo, ele parou de fazer todo o resto. Ele abandonou a terra, descuidou dos animais, deixou sua vida em pausa, esperando por algo que não dependia dele. Porque, claro, se não chove, para que fazer qualquer coisa, né? Um dia, um monge que atravessava o vale o viu subindo a montanha e perguntou: "Para onde você vai?" O camponês respondeu: "Vou pedir para chover, já faz meses que estou esperando e nada." O monge olhou para ele calmamente e fez uma pergunta que mudou tudo. "Enquanto você grita para o céu, quem está cuidando da sua terra?" Silêncio. O camponês abaixou o olhar e viu seus campos abandonados, seus animais esquecidos, sua vida desmoronando. Não só pela falta de chuva, mas porque ele havia deixado de fazer a sua parte enquanto exigia que o céu fizesse a dele.
Então o monge acrescentou: a chuva chegará quando tiver que chegar. Isso você não controla, mas pode trabalhar com o que já tem. Você pode cavar poços, pode buscar água, pode cuidar do pouco que resta enquanto não chega o que falta. Agora ouça isso como se fosse para você, porque é para você. Talvez você esteja esperando algo que não chega, um emprego, uma pessoa, uma oportunidade, uma resposta, e nessa espera você deixou de viver. Você deixou de cuidar do que já tem, deixou de avançar, deixou de regar a sua própria terra. A chuva vai chegar, mas se ela chegar e a sua terra estiver morta, não vai adiantar de nada. Tenha confiança. A confiança não é ficar parado olhando para o céu, é continuar se movendo, sem se desesperar, é continuar plantando, mesmo que ainda não veja resultados, é continuar vivendo. Mesmo que o que você espera ainda não tenha chegado, porque quando finalmente chegar, você precisa estar pronto para receber. O quinto ensinamento dói, mas também liberta. O que não é para você também é um presente, aquela pessoa que foi embora, aquele trabalho que você não conseguiu, aquela oportunidade que se fechou, aquela porta que você empurrou até se cansar e nunca se abriu. Tudo isso que você sentiu como um golpe, como uma injustiça, como um fracasso. E agora eu te faço uma pergunta incômoda. Quantas vezes você quis algo com todas as suas forças, não conseguiu e algum tempo depois agradeceu por não ter acontecido? Quantas vezes uma porta fechada te obrigou a seguir um caminho que acabou sendo muito melhor? O problema é que você vê a vida de um ângulo muito limitado. Você vê o que está na sua frente, o imediato, o urgente, mas a vida vê o mapa completo. Vê o que vem depois, vê o que está além daquela esquina que você ainda não virou, vê caminhos que você nem sabe que existem e às vezes te diz não. Não porque você não mereça, não porque você não seja suficiente, mas porque existe algo melhor que você ainda não consegue ver. Algo que só aparece quando você para de se apegar ao que achava que era a sua única opção. A rejeição nem sempre é rejeição. Às vezes é redirecionamento. Às vezes a vida não fecha uma porta para te deixar de fora. Ela fecha para te obrigar a procurar outra entrada. E muitas vezes essa entrada te leva a um lugar muito melhor do que o lugar que você estava obcecado em alcançar. Da próxima vez que algo não sair como você queria, antes de entrar em pânico, antes de pensar que tudo está contra você, pare um segundo. E se pergunte isso de verdade. E se não for um castigo? E se for a vida tirando obstáculos de um caminho que você ainda não consegue ver? Confie mesmo quando doer, especialmente quando doer. O sexto ensinamento aponta para algo que está roubando sua vida sem que você perceba. Você está obcecado com o quando e se esqueceu do enquanto isso. Quando chega aquele emprego? Quando aparece aquela pessoa? Quando tudo melhora? Quando? E enquanto sua cabeça vive nesse futuro, sua vida está acontecendo agora mesmo e você não está presente. Buda disse sem rodeios: o único momento real é este, não o que virá, nem o que já passou. O que você está vivendo exatamente agora, enquanto ouve isso. No entanto, vou te dizer algo que pode doer um pouco, mas você precisa ouvir isso. Você não está cansado, você está com o foco errado. Porque quando algo realmente importa para você, você encontra tempo. Mas quando você não sabe o que fazer da sua vida, qualquer coisa te distrai. E é aí que a maioria fica presa, consumindo conteúdo que entretém, mas não transforma. Agora imagine que cada momento em que você está sozinho se torna uma oportunidade para se reconstruir de dentro para fora. Para se entender, para crescer, para sair desse ciclo mental em que você está há meses ou anos. Abaixo você tem 30 dias grátis de Audible. Audiolivros que você não só ouve, mas que te atravessam. Não é obrigatório. Ninguém vai te perseguir se você não clicar. Mas se algo dentro de você diz, eu preciso mudar, então você já sabe onde está a porta. Olha tudo o que você está perdendo por ficar olhando para o que falta. Quem realmente está com você hoje? Os pequenos momentos que você ignora porque está esperando algo grande. As risadas que você não ouve, as conversas que você não aproveita, os detalhes que você deixa passar como se fossem irrelevantes.
quando na verdade eles são vida. A vida não começa quando aquilo que você quer chega. A vida já começou. E se você não aprender a vivê-la agora, quando isso chegar, você vai perceber algo desconfortável. Você não estava vivendo, você estava esperando e perdeu um tempo que não volta mais. Há uma prática simples que pode mudar isso totalmente. Todas as manhãs, faça a si mesmo esta pergunta: o que posso fazer hoje? Não amanhã, não quando tudo estiver perfeito. Hoje. Com o que você tem, com o que você é, com o que há ao seu redor. Porque a vida não te deve nada, mas está te dando algo agora mesmo. A pergunta é: você está vendo isso? Ou você está tão focado no que falta que fica cego para o que já está aí? Suelta el cuando. Abraza el mientras tanto, porque el mientras tanto es tu vida y merece ser vivida. A pergunta é: você está vendo isso? Ou você está focado no que... Tiempo de la vida, no en el tuyo, no en tus plazos, no en tu calendario. Que fica cego para o que já está aí? Debería haber pasado. Confía en un tiempo que es más inteligente que tú, que ve lo que tú no ves. Ou você está... No se iluminó en su primer intento. Fueron años, años Em que? de no entender nada. Podría haberse rendido. Le podrías haber dicho, esto no funciona, pero no lo hizo. Siguió caminando, siguió confiando, incluso sin resultados. O que... Está? Pasó. No llegó porque lo apretó. Estava pronto e ficou pronto. Porque ele não parou de caminhar. Seu momento também vai chegar. Não quando quiser, mas quando estiver pronto. E estar preparado não tem nada a ver com forçar mais. Tem a ver com confiar mais, com soltar mais, com viver enquanto espera. E agora, olhe para si mesmo com honestidade. Porque o que você acabou de fazer não é comum. Vivemos em um mundo onde as pessoas preferem se anestesiar do que encarar a si mesmas. Barulho em vez de silêncio, distração em vez da verdade. Mas você fez o contrário. Você ficou, você ouviu, você sentiu, e isso já te diferencia dos outros. Você não é o mesmo que começou este vídeo. Algo mudou, mesmo que seja pequeno, e as grandes mudanças sempre começam assim. Então deixe uma marca deste momento. Escreva: eu me escolho. Para que você não se esqueça, para que quando duvidar volte aqui, e lembre que houve um dia em que você decidiu parar de se abandonar. Tem gente que recebe as coisas cedo demais e as perde. E há outros que esperam mais do que gostariam. Mas quando chega a sua hora, eles sabem sustentar isso. Eles valorizam porque entendem o processo, porque sabem o quanto custou. Porque cada dia de espera estava preparando cada um deles. O que é para você não se perde, ninguém leva, não desvia, não esquece de você. Tem o seu nome e vai chegar. Talvez não hoje, talvez não amanhã. Mas quando chegar, vai fazer tanto sentido que você vai olhar para trás e dizer: agora eu entendo. Então faça a única coisa que realmente funciona. Confie, solte, respire e continue. Porque o que é para você, chega. Hoje, percorremos 7 ideias que podem mudar completamente como você vive a espera, o tempo e a incerteza. Você tem que empurrar o rio, que aquilo que você persegue escapa, que o que demora está se formando, que enquanto você pede ao céu, alguém tem que cuidar da terra, que o que não foi também estava te protegendo, que esse tempo de espera é a sua vida e que o que é para você não falha. Agora não precisa de mais teoria, você precisa de algo muito mais simples e muito mais difícil: soltar, confiar e continuar caminhando. Lembre-se disso. Não force, não corra atrás, apenas confie.